Vamos de pré-jogo aqui no canal, toda na base do improviso, porque eu ainda estou em Cataguases, então tô gravando nesse esquema aqui com o Bernardo ali aparecendo no fundo, no espelho. Foi o que deu pra fazer, galera. Mas vamos falar sobre Fluminense e Bragantino que vão se enfrentar hoje, pra você ficar por dentro de tudo sobre essa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir. Vem comigo, meu nome é Tilia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Nesse jogo de reestreia do Renato Gaúcho pelo Fluminense, o Fluminense vai enfrentar o Bragantino às 4 horas da tarde no Maracanã. Vai ter transmissão da Globo na TV aberta e do Premier. E a nossa live pós-jogo ela vai ter que ficar para segunda-feira às 5 horas da tarde. Isso porque a ideia era voltar para Petrópolis hoje. Porém, Petrópolis está um caos por conta das chuvas. Ontem, nesse sábado, né? A serra teve problema, ficou fechada, então a gente teve que deixar para voltar na segunda-feira. Aqui tem uma estrutura mínima, mas como vocês viram, não é tão simples assim, a ponto de fazer uma live. Então a gente vai deixar a nossa live pós-jogo para segunda-feira. Mas para a gente poder falar sobre essa partida, acho que é muito normal, por conta da chegada do Renato Gaúcho, todo mundo tá esperando uma mudança no time. Porém, né, as prováveis escalações, elas não colocam ali mudanças muito bruscas. O que a gente deve ter logo de cara é uma mudança de postura do Fluminense, tanto em se tornar um Fluminense mais ofensivo, que é essa cara que o Renato quer dar ao time, como ele deixa muito claro na primeira coletiva, na coletiva de apresentação desse retorno do Renato, mas também talvez mudar algumas posturas no sentido defensivo. Renato chegou a falar na coletiva de imprensa que para ele o Fluminense precisa, ele gosta do time que tenha posse de bola, mas a posse de bola sempre que possível no campo do adversário. Esse tipo de jogada que o Fluminense vinha fazendo, que se tornava um grande problema para nossa defesa, com o zagueiro voltando a bola para o Fábio e aquele toque de bola ali atrás que estava complicando muito a gente. A ideia dele, ele já deixou, falou que conversou com os zagueiros, conversou com o Fábio. A ideia é esse tipo de jogada, cortar para não levar perigo para o próprio gol. Então acho que talvez essa vai ser a principal mudança pra gente quando a gente olhar o Fluminense nesse primeiro aspecto. Claro, a gente não pode deixar de considerar que o Renato Gaúcho foi anunciado na quinta-feira, ou seja, teve 2 dias de treino apenas com o grupo. Então essas ideias, até essas ideias se assimilarem, não vai acontecer direto nesse primeiro jogo. Acho que a gente vai ver um início de mudança. Mas já eu acho que é um Fluminense, é uma torcida que vai para a arquibancada com muito mais expectativa no que vai ver dentro de campo e com a possibilidade de ter o Paulo Henrique Ganso sendo relacionado para essa partida, estando ali muito provavelmente no banco. Dificilmente a gente vai ver o Ganso entrando já no jogo. Até o Renato fala muito sobre isso, né? Que ele precisa conversar com o jogador, ver quais são as reais condições do Ganso antes de começar a utilizar. Então acho muito difícil, nesse pouco tempo que o Renato teve, nesse primeiro jogo que o Ganso volta a ficar à disposição, já entrar como titular para esse jogo. E aí, a provável escalação do GE, meus amigos, não vão animar vocês, mas eu vou colocar aqui e vou fazer as minhas pontuações. Ela traz Fábio no gol, Guga na lateral direita, a dupla de zaga com Thiago Silva e Freitas, na lateral esquerda, René, meio campo com Martinelli, Hércules e Lima, e o ataque com Arias, Canóbio e Germancano, ou seja, a mesma escalação que foi titular no último jogo e foi a escalação, né, do Mano Menezes ao substituir o Serna e colocar o Lima na estreia contra o Fortaleza. E aí, minha opinião com relação a isso. Vi outras escalações, colocando ali, de repente, a possibilidade de ele fazer mudanças pequenas, como a troca do Freitas para o Ignácio, ou até mesmo, quem sabe, o Lescano, mas ponderando ali, talvez ele não fazer isso, por ser um jogador que, né, estaria entrando agora, teve apenas, assim, não entrou ainda como titular, o Renato tá chegando, ainda não conhece direito e tudo mais. Mas eu acho, tá? Talvez muito pela fala também do Renato. O Renato, ele deixa claro, acho que até na pergunta que o Gabriel Amaral faz para ele na coletiva de imprensa, que todo mundo vai ter oportunidade com ele. E eu acho que ele deve, para mim, é um cara que já é muito experiente, já é malandro, ele sabe que muitas vezes você tem um jogador que tem uma dificuldade e muitas vezes você tem
um jogador que não consegue desempenhar com determinado técnico, talvez pelo estilo de jogo ou pela relação ali. E a gente sabe que a relação, né, do Mano com a equipe não terminou legal com essa saída. Então o que eu acho que ele pode fazer é, de repente, repetir essa escalação, de fato, e começar a observar a partir daí quem ele vai precisar mudar ou não. Ver se o problema era o estilo de jogo, se o problema era o esquema que estava sendo implementado, se o problema era quem estava à frente no comando, ou se o problema, de fato, está no jogador que não está conseguindo desempenhar bem aquela função. Eu acho que essa talvez tende a ser a postura do Renato e fazer algumas mudanças. Se ele fizer alguma mudança nessa escalação, talvez alguma mudança muito específica por perceber que uma característica... E aí eu acho muito difícil ele ter percebido isso com pouco tempo de treino, mas de repente percebeu que um determinado jogador não vai entregar uma característica que ele precisa, ele já conseguiu identificar isso no treino, mas novamente, né, a gente tá falando sobre 2 dias, ele ainda falou que no treino desse sábado ele ia mostrar os jogos, ia mostrar, então acho que não ia ser um treino talvez tão físico, talvez até por conta de ser véspera de jogo, ou até para mostrar estudo de adversário, mas... Então eu acho que vai ser esse estilo, ele vai talvez repetir muito realmente a escalação e só fazer mudanças pontuais se ele identificar algo que ele precisa muito e que o jogador que está em campo não vai conseguir entregar e que ele já sabe que alguém ali no banco, e talvez até alguém que ele já tenha algum conhecimento, como o caso do Thiago Santos, por exemplo, de repente um Thiago Santos voltando a ser titular como volante, ou um Thiago Santos voltando a ser titular como zagueiro, mas acho um pouco difícil, acho que E assim, até para mostrar segurança para os jogadores, fazer talvez uma boa transição, talvez realmente seja muito mais provável a gente ver esse time entrando novamente em campo com a mesma escalação que o Marcão havia colocado no último jogo. E assim, acho que não cabe a gente se desesperar por conta de uma escalação de primeiro jogo, tendo o cara 2 dias só com a equipe. Então eu vou ficar muito tranquila se for isso. É o que eu falei, o bom dessa mudança acontecer agora, no início do Campeonato Brasileiro, é porque é um processo até se acertar. Esse processo, ele tem as suas urgências, porque a gente tem Sul-Americana, a gente tem Copa do Brasil, que são competições de mata-mata, que você não pode ficar perdendo pontos nessa pequena fase de grupos, por exemplo, agora da Sul-Americana. Mas ela é uma mudança que eu acho que ela vai acontecer ao longo de um período maior do que 2 treinos, coisa do tipo. Então, faria isso. Eu, no meu lugar, eu começaria com o Lescano. Mas eu já sei o que eu vi do Lescano, que eu acho que pode ser interessante. Acho que um time mais propositivo, acho que ele ajudaria muito mais do que o Lima ali no meio campo e animaria bastante a torcida dentro de um contexto de Maracanã. A gente tá falando sobre um time que é o Bragantino, que vem na mesma situação, talvez muito parecida com a situação que a gente vem no ano passado, que é um time que brigou para não cair até a última rodada, então chega nesse Campeonato Brasileiro na tentativa de recuperar e não repetir o mesmo ano anterior, mas assim, a gente também tá falando de uma equipe com... gente, com todo respeito, é o Bragantino, vocês entenderam, não entenderam? É o Bragantino. Então assim, acho que a gente poderia realmente fazer um jogo mais ofensivo, sem talvez tanto medo de arriscar alguns jovens nessa partida, porque não é um embate contra times que estão super consolidados e que tendem a dar muito trabalho defensivamente. Eu acho que não vejo o Bragantino dessa forma, mas é aquilo, né? Não vou julgar e já começar o jogo batendo no Renato Gaúcho, que teve 2 dias de treino com essa equipe. Basicamente isso. Mas deixa aí nos comentários se você pudesse soprar no ouvido do Renato Gaúcho, qual seria a escalação para esse jogo? Quem você acha que é urgente ali para ele trocar? Eu sei que Freitas e René vão entrar nessa, mas a gente tem um grande problema, né? Que se for para trocar o René, muito provavelmente vai trocar ele pelo Freitas, já que o Gabriel Fuentes continua não estando à disposição. Vale lembrar aqui, né? Os jogadores desfalques no momento. Otávio, Gabriel Fuentes, Riquelme, Isaac e o Renato Augusto, ele estava em transição. Vamos ver se vai aparecer na lista de relacionados para esse jogo. Mas vamos falar agora, vamos ver como vem o nosso adversário. E eu esqueci de fazer esse pedido,
Mas se você tá assistindo até aqui, tá gostando das informações, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você é tricolor e curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense. O Bragantino vem de empate na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, empatou jogando em casa e foi um empate de recuperação, já que a equipe do Ceará abre o 2-0 e o Bragantino recupera fazendo o primeiro gol dos acréscimos do primeiro tempo e conseguindo ali, de fato, o resultado 2-2, fazendo o segundo gol nos acréscimos do segundo tempo. Mas mesmo assim, segundo o GE, a tendência é que o Fernando Seabra mantenha a escalação que foi titular contra o Ceará, que teve Cleiton no gol, Andrés Hurtado na lateral direita, a dupla de zaga com Pedro Henrique e Guzmán, na lateral esquerda Juninho Capixaba, o meio-campo com Matheus Fernandes, Gabriel e John, e o ataque com Vinicinho, La Quintana e Eduardo Sacha. E o árbitro dessa partida será o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Cenários desenhados, bora para esse jogo. Acho muito importante a gente fazer esses 3 pontos em casa contra o Bragantino, tanto porque assim, a chegada do Renato, de fato, já reacendeu a torcida, mas é muito importante que isso seja validado com o resultado dentro de campo. Mas principalmente, para além do resultado, que a gente veja de fato o que o Renato prometeu de sua equipe dentro de campo, que é um time que vai correr com garra, que vai se entregar. Não importa se o jogador vai entrar no segundo tempo, se ele vai entrar no primeiro tempo, ele vai se entregar e vai se doar pela equipe para conseguir a vitória, para fazer com que a gente comemore da arquibancada em todo minuto que ele estiver dentro de campo. Então, assim, espero ver isso nesse time. Se não vai ter mudanças, se vai, eu só espero que pelo menos essa mudança de postura já seja nítida a partir desse primeiro jogo. Mas beijo no coração, saudações tricolores, um ótimo jogo pra gente e nos vemos amanhã na nossa live pós-jogo.